delícia. Só lixo de amor e paz, só posso satisfazer o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Agora livre sou, Cristo me libertou. Agora eu posso cantar aquela dor que eu tinha já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Vai, até o mundo me escutar. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor.
dizer alguma coisa para o Senhor aí que vier no teu coração. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno, Pai. Se você é batizado com o Espírito Santo, aí no seu interior, começa a conversar com Ele. Começa a orar, falando com Ele. Se você puder orar mais alto e quebrar toda a timidez que pode te amarrar e que pode te prender, levante a tua voz a Ele. Oh, Santo Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Pode soltar a mão de quem está do teu lado, fique à vontade. Louvamos ao Senhor, pois teu nome é santo. Magnifiquemos, magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, excelso, supremo e condigno de louvor. Excelso, excelso, supremo, condigno de louvor. Hosana, Hosana ao nosso. Declare Hosana ao que vem. Hosana, Hosana ao nosso. Declare Hosana. Hosana, Hosana ao nosso, Hosana ao Senhor. Hosana, Hosana ao nosso. Cristo é nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra viver sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Ele morreu, pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é nossa vida, o motivo.
Senhor. Dê um sorriso para Ele. Levante a sua mão bem alta ao céu e declare: Hosana, 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 o nosso Rei. Hosana, 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 o nosso Hosana. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vamos fazer o seguinte: as mulheres cantam Hosana e os homens vão orar. Depois a gente inverte. Tá? Vamos lá? Homens, comece a orar. Levante a sua mão e comece a glorificar. Você comece a adorar ao Senhor. Pai, nós queremos nesse momento, Pai, reconhecer que Tu és Deus, que Tu és Senhor, que Tu és o nosso Pai, e nós nos submetemos ao Teu mover, Pai. Nós reconhecemos que grandes coisas o Senhor tem feito, e nesse momento começa a mover sobre a Tua igreja, Pai. Começa a restaurar o cansado, a curar o enfermo, a Deus, a restaurar as emoções, os sentimentos, e a Deus, sopra do Teu Espírito Santo. Os homens cantam agora e as mulheres adoram. Vai adorando, irmã, vai abrindo a tua boca, vai falando com Deus, vai se entregando ao Senhor, vai se colocando diante do altar do Senhor, porque estamos aqui para adorá-lo. Ele é digno de toda adoração, Ele é digno, Ele é digno, e Ele tem algo para fazer nas nossas vidas nessa noite. Agora todo mundo cantando novamente, vamos lá. Receba do Senhor nesta noite. Receba o toque do Senhor na sua vida. Seja cheio da presença do Senhor agora. O sopro do Espírito é liberado sobre a sua vida. O toque do Senhor é real na sua vida. Abre teu coração, abre a tua boca e adora ao Rei, ao Senhor. Restaura o teu povo, Pai. Restaura o teu povo, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, Espírito Santo, sopra sobre a tua igreja. Libera, Pai, a tua presença. Comece a aplaudir e adorar ao Senhor. Santo, santo é o teu nome, Pai. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tu és Rei, Tu és o nosso Pai. Nós nos lançamos diante dos teus braços. Oh, santo, santo, santo. Um homem de Deus que vai trazer o recado do Senhor para nós. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus é bom demais, amém? Queria dizer para você que estou feliz. Eu nunca fui apresentado como vovô assim. Eu fiquei um pouquinho fazendo uma reflexão na minha vida como um todo. E eu posso ver que nesse passar desse tempo, Deus tem sido fiel comigo, amém? Quero pedir para você sentar um pouquinho só aí. Prometo ser bastante breve. Nós, pastores, temos sempre uma preocupação em trazer o recado de Deus para o coração das pessoas que estão na casa do Senhor, daqueles que vieram buscar a palavra de Deus. Todos nós, pastores, temos essa preocupação tremenda. E às vezes dá até um friozinho na barriga aqui, em entender aquilo que Deus quer para a sua vida nessa noite. Lá no Jardim Serrano nós temos uma máxima,
eu vou ficando meio velhinho, eu vou ficando preocupado de repetir algumas coisas que eu falo, e aí eu tento justificar outras coisas, né? Às vezes eu prego a mensagem 2 vezes, aí eu tenho uma justificativa para isso. O Paul Yong-Chul falou, se você não puder pregar uma mensagem 2 vezes, não deveria ter pregado a primeira. Aí eu me empolgo e prego a segunda, a terceira e vou indo para frente. E aí eu ouvi também que quando o carpinteiro vai pregar o prego, ele bate 1 vez, 2, 3, só que a segunda, a terceira e quarta martelada não é a mesma. O efeito será outro no prego. Então, vamos bater o martelo aqui. Se alguém do Serrano está aqui, vamos bater o martelo de novo. Culpa é sua de estar aqui, que não devia estar aqui, devia estar lá em cima hoje. Tá bom? Vamos lá, meus amados. Deus tem nos dado graça, muita graça nesses dias. Nunca se falou tanto em crescimento da igreja e busca de crescimento pessoal, como nesses últimos dias que tem falado. Eu sirvo a Deus desde 1977. Tem gente que não era nem nascido ainda, também não tem a culpa disso. E desde 77 a gente tem visto muita coisa acontecer na igreja do Senhor, mas uma ênfase muito grande no crescimento da igreja, na necessidade ou na busca para um crescimento da igreja, nós temos visto com muita ênfase nesses últimos dias. E pensando nisso, eu tenho um texto da palavra de Deus para compartilhar com você nessa noite. Eu sei que Deus, quando Ele tem um objetivo, Deus tem uma meta, logo Ele também tem um plano para isso. Eu sou um pouquinho meio ousado, só não chego a ir muito longe, mas eu estava pretendendo escrever um livro que mais importante do que você ter uma meta, ter um objetivo, se faz necessário você ter um plano para atingir a sua meta e o seu objetivo. Tendo em vista que ultimamente eu tenho sido contratado para auxiliar algumas empresas a elaborarem planos de ação e a eficácia desses planos. Então eu comecei a meditar dentro da palavra de Deus, um plano de Deus para o crescimento da igreja. E pude ver que Deus não tem um plano para o crescimento da igreja. Deus tem vários planos. E dentre os vários planos para o crescimento da igreja, eu queria compartilhar com você hoje apenas 3. Ok? Está no livro de 1 Timóteo, queria que você abrisse aí. Por força da tecnologia, nós pastores passamos a ler mais também durante as pregações, porque agora está tudo pronto aqui. Então se prepare, você que tem a sua Bíblia ainda ao modo tradicional, que eu amo muito, de ler um pouquinho mais hoje, tá bom? Mas nós vamos ler um pouquinho além do habitual. Para mim, habitual, antigamente, vamos dizer assim, né, que lia pouco. Mas agora eu sei que nós temos dado prioridade à palavra de Deus. Vamos lá, 1 Timóteo 1, 3, 5. Então eu quero falar do primeiro plano de Deus para atingir a meta de crescimento da igreja do Senhor. E eu quero que você saiba também que dentro desse projeto, desse plano, você faz parte. Deus tem um plano para você, para o crescimento dessa igreja. Deus tem um plano para você, para o crescimento da obra do Senhor como um todo aqui na terra. Deus tem um plano para você, para o crescimento da obra do Senhor nesses dias. Você não pode ficar fora dessa, amém? Fale para o seu amado, você não pode ficar fora dessa. Quando Deus planejou a igreja dele, Ele planejou também, levando em conta que você se converteria um dia e estaria dentro desse contexto de plano de Deus. Vamos lá. Eu gosto de Timóteo. Timóteo era um pastorzinho novo, assim como a gente. Como a gente, né? A igreja do Senhor, diga um amém, senão eu vou achar que estou ficando velho. Ele era um pastor meio novo e recebia algumas orientações do apóstolo Paulo. E eu gosto de olhar para ali, porque eu sou um pastor novo ainda, apesar de estarmos na obra há mais de 30 anos juntos aí, ainda estamos aprendendo algumas coisas com Deus. Então eu me recorro muitas vezes ao livro de Timóteo para ouvir alguns conselhos que o apóstolo Paulo dava para o filhão dele na fé. Então vamos lá, meu amado. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 5. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia,
te roguei que permanecesse ainda em Éfeso, para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinasse outra doutrina, nem se ocupasse com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que serviço de Deus na fé. Não feche a sua Bíblia, guarda aí, vamos ler alguns textos de Timóteo. Querido, o que o apóstolo Paulo estava falando? Timóteo, eu vou dar uma dica para você. Eu quero que você tome cuidado com certas pessoas, tome cuidado para eles não pregarem uma outra doutrina, para eles não desviarem daquilo que é a essência da palavra do Senhor, para que eles não se desviem daquilo que Deus tem desejado através da palavra dele. Eu quero que você tome cuidado com algumas pessoas. E também tome cuidado não ficar se envolvendo muito com genealogia, com descobertas novas na palavra de Deus. Não que nós não devemos buscar coisas novas, mas tem gente que parece que fica procurando coisas muito distantes na palavra de Deus. E uma coisa que eu gosto de ouvir as pessoas falarem, quando temos algum seminário de alguns pregadores que vêm de fora, eu amo ouvir essa frase. Nossa, mas ele falou uma coisa tão simples. É que a palavra de Deus não precisa de ser rebuscada, ela tem que ser conforme Deus tem dito. E aí, então ele falou, olha, tem coisa que não acrescenta a fé de ninguém. Agora aqui eu queria chamar a sua atenção, meu querido, aqui você também faz parte agora. Versículo 5, ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Novamente o versículo 5, ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de um coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Aqui o apóstolo Paulo foi fundo. Porque ele falou que uma das coisas importantes que fazem parte do plano de Deus para o crescimento, aqui eu chamo crescimento de edificação da igreja, está um contexto de igreja que ama o seu irmão. Meu amado, Deus ele estabeleceu tudo na obra dele, tem base no amor. Se você for olhar de Gênesis a Apocalipse, a base de tudo, a base da restauração do homem, a base da nossa salvação, a base para termos os benefícios de Deus nos céus, não foge do amor. Portanto, sem amor não existe obra de Deus, querido. Se nós nos reunimos aqui e não tivermos amor entre um e o outro, querido, é como se reunir num clube. Numa noite de balada, antigamente era um clube, né? É uma reunião social, as pessoas entram, conversam, riem e saem da mesma coisa que entrou e saiu. Na casa do Senhor é diferente, amados. Cada pessoa que entra aqui tem que se sentir amada um pelo outro, querido. Você tem que ser tocada pelo amor do irmão que está do seu lado. O irmão que está do seu lado precisa e tem que amar você. Desculpa eu falar a expressão tem que amar, porque é imperativo na palavra de Deus o relacionamento de amor dentro da casa do Senhor. E fora também. Não dá, amados, para pensarmos em edificação de igreja sem amor. Nós éramos conhecidos antigamente como a igreja do Jesus ama, que ama. Eu ficava empolgado com isso, até um dia descobri que atrás dessa palavra Jesus ama, tinha uma unção toda especial, que um outro dia é alvo de uma outra pregação, um outro dia a gente bate um papo sobre isso. Eu descobri que atrás dessa palavra Jesus te ama, tinha uma unção muito grande. Mas vamos aqui. Queridos de Deus, a palavra do Senhor também diz, se alguém quer edificar uma torre, ele precisa avaliar o custo dessa torre primeiro. Esse texto está no contexto de uma pessoa seguir a Jesus Cristo. E eu digo para você nessa noite, você como cristão deve, aí é um termo imperativo, tem que ser, você deve amar o seu irmão. Não tem como fugir dessa, querido. Se você optou em servir a Jesus Cristo, você optou também em servir o seu irmão.
Se você optou em servir a Deus, se você optou em estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor de todo o seu coração, você não pode fugir da sua responsabilidade de servir o seu próximo, de servir o seu irmão. Eu acho que vale a pena nós avaliarmos aqui agora o preço de servir o irmão. Se você não está disposto, meu querido, a servir o seu irmão que senta do seu lado, se você não está disposto a servir as pessoas que estão próximas de você, porque amar é servir, se você não está disposto disso, você precisa depressa rever o seu conceito. Se você não está disposto a andar a segunda milha, meu querido, você precisa rever o seu conceito. Porque temos que avaliar. Para construir uma grande torre, temos que avaliar antes o custo dessa grande torre. Você fala, pastor, mas eu não sabia disso. Eu me converti e não fiquei sabendo disso. O problema é seu. Se você não leu as letras miúdas do contrato, o problema é seu. Está escrito lá. Você tem que amar o seu irmão. E amar, querido, não tem como amar de boca, não tem como amar de palavras. Se o amor que você tem para com seu irmão não se transforma em prática, isso quer dizer que você não ama o seu irmão. Porque o amor sugere prática, ações para que seu irmão esteja melhor. Para que seu irmão esteja melhor. Porque amar as pessoas é querer o bem das pessoas. E querer o bem das pessoas é querer que as pessoas estejam bem. Se você não está disposto a tornar a vida do seu irmão melhor, você precisa rever o seu conceito de servir a Deus. Porque amar o próximo é tornar a vida dele melhor. O livro de 1 João sempre fala de conhecer para amar. Por que nós temos que conhecer, querido? Porque eu tenho que saber a sua necessidade. Eu tenho que saber daquilo que você gosta. Eu tenho que saber daquilo que te agrada. Eu tenho que saber daquilo que te faz bem. Eu tenho que saber quando é que você não está bem, para que eu possa te abraçar e te ajudar. Querido, evangelho sem amor não existe. Tudo tem base no amor. E o amor, querido, não vê diferença, não vê barreiras. A palavra do Senhor diz que no reino do Senhor não existe judeu, grego, rico, pobre. Somos todos iguais. Se tem uma frase que eu gosto, me apaixono por ela: na casa do Senhor nós somos todos iguais. Como isso me enche o coração. E você deve, sabe o que é do seu irmão? Amor. Fale para o seu amado: eu te devo amor, meu querido. Te devo mais atenção. Se você não está disposto, querido, a abrir mão de 1 minuto a mais para ficar no culto, para transferir para esse irmão o quanto você o ama, tem que rever o seu conceito. Se você não vê a hora de terminar o culto para sair correndo sem abraçar 1, 2 pessoas, reveja o seu conceito, querido. Porque não tem como amar se não tiver relacionamento. Não tem como amar se você não estiver perto. Não tem como amar se você não abraçar. Não tem como amar se você não perguntar como ele está. Não tem como amar fechado na sua casa, sem abrir a porta da sua casa, sem nada. Não tem como amar sem perdoar, querido. Não tem como amar se você não está disposto a sentir falta da pessoa que não veio nessa noite. Hoje temos uma noite atípica, né, por causa da chuva. Lembre-se de 2 pessoas que estiveram aqui na semana passada e não estão. Não tem como amar esquecer essas pessoas. Não tem como amar não levando em conta que o irmão que senta do nosso lado é importante para nós e para a obra do Senhor. Primeiro, então, o plano de Deus para a edificação da igreja se chama amor. Edificar significa colocar pedras sobre pedras. E aí eu vou para os pedreiros que estão lá na igreja, que estão aqui hoje. Edificar é colocar pedras sobre pedras. As pedras só param em cima da outra hoje, com mais intensidade quando nós colocamos argamassa. Tem algumas argamassas especiais hoje, mas precisa de uma argamassa especial. Se você quer levantar um prédio bastante grande, precisa colocar argamassa, algo que fixe uma pedra na outra. No relacionamento, querido, o que faz a união, o que une um ao outro aqui, na casa do Senhor, é o amor. A argamassa que nos une é o amor. Nós somos todos obra de edificação do Senhor. E o amor que nós exercemos entre um e o outro
isso nos torna juntos e faz com que a obra do Senhor cresça sem perigo de cair, né? Sem perigo de desmoronar. Quando existe amor, a obra do Senhor cresce sem perigo de cair parede e coisa parecida. Você tem uma responsabilidade com a pessoa que está perto de você. Você precisa se unir a ela. Amém? Vamos passar para um segundo tema, porque só nesse plano de Deus nós ficaríamos aqui 6 meses. Posso levar aqui coração puro, posso partir para um lado especial, o amor de uma criança. É interessante as crianças, querido. Eu só vou ler um texto aqui, que tem gente que pensa que para entrar no reino de Deus é só se converter. Às vezes nós não prestamos atenção em alguns detalhes da palavra do Senhor. Todo mundo fala, para entrar no reino do céu só tem que se converter. Se converter é mudar de caminho, mudar de atitude, mudar de estilo de vida, mudar de hábitos. Só que precisa ter um coração como o coração de uma criança. Vocês estão dispostos a ler mais um pouquinho? Vamos lá? Eu quero que você rapidão vai no livro de Mateus. Nossa, esse púlpito é muito grande, meu. Eu acho bonito aqui, dá para ir para um lado, para o outro. Vamos lá, meu querido. Mateus 18, 3 e 4. Tem gente que pensa que para ir para o céu é só se converter. Eu me convertendo tá bom demais. Eu me convertendo, não indo na igreja, não fazendo mais nada, já tá bom. Não é verdade, querido. Pureza de coração. Como é que está o seu coração? O seu coração guarda muito rancor? O seu coração está disposto a ir atrás da pessoa que, se você está magoado com ela? Isso é amor. O amor é você ir atrás da pessoa da qual machucou o seu coração. Você está disposto a isso, querido? Se você não está disposto a isso, reveja a sua torre. É um preço que você tem que pagar para a construção da sua torre que você não calculou ele. Vamos lá? Agora eu sei porque o pastor Carlos anda com o tablet na mão. Porque fica longe, né? Vamos lá. E disse, todo mundo tá no mesmo canal que o meu aí? Mateus 18, 3 e 4. E disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes, é um princípio para entrar no reino do Senhor. Se não se converterdes e não fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. É se converter. É interessante. Mas tem aqui, que chique o negócio aqui. Deixa eu ver aqui, onde que está aqui? Vai para o outro. Isso. Se não vos converterdes e vos fizerdes como criança. Esse fizerdes não é a ação de Deus. É sua. Você tem que trabalhar no seu coração. Você tem que lutar todos os dias contra a falta de amor. Você tem que lutar todos os dias quanto o seu coração não estiver ainda como um coração de uma criança. Existem algumas coisas que Deus faz e outras coisas nós temos que fazer. Aqui está muito claro. Você tem que tornar o seu coração como um coração de uma criança. É interessante como algumas pessoas chegam na presença de Deus. Senhor, limpa o meu coração, torna o meu coração puro. Davi orava assim também, mas eu aprendi que nós temos que tornar o nosso coração limpo, tornar o nosso coração puro, limpando, tirando as mágoas, tirando os preconceitos, tirando aquilo que impede de termos o coração puro como de uma criança. Mas aqui não vamos nos alongar nisso, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Eu vou passar agora. Tem um outro texto para ler, mas ele é bastante comprido, mas tem duas coisas para me falar ainda. Eu vou dar uma adiantada aqui, só para você entender. Na palavra de Deus, nós temos muito forte o conceito de amor e relacionamento. O apóstolo Paulo ensinava a igreja a ter um bom relacionamento entre elas. Pedindo perdão entre outros, não falando mentira, não sendo soberbo, não tendo inveja, não tendo mágoa no coração. Então tem uma lista enorme de versículos, de textos. Aliás, a minha preocupação hoje foi escolher alguns dentre todos que a palavra do Senhor enumera aqui como princípios de amor. Mas princípio número 1 é relacionamento, querido. Não existe como ser cristão fechado numa redoma. Ser cristão é relacionamento. E uma coisa que eu descobri também, meu amado, que na igreja é lugar de gente que tem problema.
Às vezes os relacionamentos saem faísca. Ou será que todo mundo está tranquilo, não sai faísca às vezes no relacionamento? Aí que tá beleza, velho. Tem gente que fala, eu não vou na igreja, que só tem gente falsa. Você tem que ir lá, rapaz, para ter mais um lá. Não vou lá, porque só tem gente... vai lá, para ter mais um. Querido, você acha que no meio de 150, 600 pessoas, não vai ter nenhuma ferpa? Nenhuma faísca? Agora a beleza está em não levar isso para o seu travesseiro, querido. É consertar, é amar, é ir atrás. É buscar o acerto do relacionamento. Por isso que existe a igreja, querido. É uma academia de relacionamentos. Nós vamos acertando tudo aí nessa academia do Senhor. Vamos lá. Eu vou passar para o segundo item aqui, querido. Que aqui também pega, viu? Aqui também pega. Oração. Você fala, eu consegui tudo que consegui até agora, pastor, mas eu não tenho uma vida regular de oração. Imagine se você orasse como Deus pede. Se você já conseguiu se manter até aqui na fé, já conseguiu a sua vida de prosperidade, o que você tem até hoje, sem orar. Imagine se você orar então. Imagine se você começar a orar. Querido, oração faz parte do plano de Deus para crescimento da igreja do Senhor, para edificação da casa do Senhor. Não dá para pensar em crescimento sem oração, querido. Não dá para pensar em crescer sem orar. E falta de oportunidade para você orar que você não tem. Pastor, eu oro 5 vezes por dia. Eu fiz um cálculo já. Tem gente que ora 2 minutos, 32 segundos por dia. A hora que ele se levanta, ele fala, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Depois, na hora que ele vai almoçar, Senhor, obrigado por esse almoço. Depois, ele andando na rua, de repente, se fizer assim, tá bom, né? Se lembra de alguma coisa, obrigado, Senhor, por as coisas que estão à minha volta. E na hora que vai dormir, obrigado, porque eu vou dormir. Se você está orando isso, querido, tá meia boca a oração, hein? E se você já conseguiu tudo que você conseguiu até agora, repito a palavra, com essa oração meia boca, imagine se você começar a orar. Imagine se você começar a buscar. Oportunidade não lhe falta, querido. Uma vez um profeta do Senhor orava para que o povo tivesse fome da palavra do Senhor. O que falta hoje, na verdade, é fome, querido, não comida. Sede, não água. Falta vontade de buscar. Vamos entrar numa campanha muito bacana aqui agora, amanhã. Mas pastor, oradas 9h30, 10h30, é muita coisa. Querido, se você não colocar uma vida de oração em prática, não pense em crescer pessoalmente, nem pense em estar dentro do plano de Deus para o crescimento da obra do Senhor. Você precisa orar. Fale para o seu amado, você tem que orar. Está na letrinha miúda do contrato também. Se você não leu, o problema é seu. Como cristão, tem que orar. Se não está orando, comece a orar. Eu tenho uma dificuldade de orar, meu amado. Estou abrindo meu coração para você. Eu sou muito imperativo, sabe? Eu quero fazer tudo rápido, eu quero fazer todas as coisas, eu quero fazer tudo. Tem vezes que a minha esposa fala menos. Agora tem umas pessoas que me conhecem também estão falando menos, Joãozinho. Menos. Às vezes a escola me passa alguma coisa, a coordenadora fala menos, João, não dá para você fazer isso. Eu falo, é verdade, não dá mesmo. Então eu tenho uma dificuldade muito grande de orar, querido. Agora eu tenho um aliado para me ajudar a orar. Não é pecado, viu, querido? Pecado é ficar sem orar. Mas eu fico, cadê? Está aqui. Escravo desse celular para me orar. Eu agindo aqui, orar, tal hora... E marco aqui, tantos minutos de oração. Enquanto não desperta isso, eu não paro, querido. Porque eu oro 5 minutos, velho, já deu. Eu quero parar, eu quero fazer coisa. Eu quero ligar para alguém que eu preciso atender telefonema, eu preciso responder e-mail, eu não aguento mais. Mas agora eu marco ali, não paro. Não abro mão disso, querido. Faça um princípio desse. Deus vai perdoar você, viu, querido? De ter que usar
um despertador para falar que você tem que ficar ali parado um pouco, orando, buscando de Deus. Se for como eu já pedi perdão para Deus. Senhor, é o único jeito que eu estou encontrando de aguentar aqui nesse lugar, porque eu quero sair daqui, eu quero fazer um monte de coisa. Então eu coloco aqui, eu faço um plano com Deus enquanto eu vou orar, e fico de joelho enquanto não desperta, eu não abro o olho. No começo eu abria um assim, será que tá certo esse negócio? Será que eu programei certo isso? Está demorando um pouco, essa meia hora. Uma hora demorou muito. Querido, eu não sei o que você vai fazer, querido. Mas você tem que orar mais. Se vire. Eu usei o celular, não sei o que você vai usar, mas se vire. Se você quer crescer, querido, ore. Se você quer que a igreja do Senhor cresça, ore. Senão não dá. Não tem como. Amém? Outra coisa que eu quero falar com você, querido. Eu já li o texto de 1 Timóteo de oração? Não, né? Então vamos lá. 1 Timóteo 2, 1 e 3. Vou ficar pegando eu para cá, senão... Igreja grande é gostoso. De ir para um lado e para o outro, né? Fica magrinho. Vai para um lado e vai para o outro. Vamos lá, meu querido. 1 Timóteo 2, 1. Capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Antes de tudo, pois exorto que se use práticas de súplicas e orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Súplicas, orações. O pessoal fica na súplica só, Senhor, eu quero, eu preciso, me dá. Só isso que você ora, né? Tem outra modalidade de oração, tem outra modalidade de intercessão. Aqui o amor, ele ajuda nessa prática de oração e ações de graça. Onde você está aqui, querido? Só no desespero, pastor, até agora. Não saio dali nem a pau. Só suplicando. Não dá para sair dali. Se você marcar no celular, dá, querido. Porque em 10 minutos você ora para todo mundo. E para você, tudo que você precisa em 10 minutos. Aí tem mais um pouquinho para você orar. Daí você começa a ter outras práticas de oração. Uma pessoa uma vez falou assim, olha, eu me tranquei no quarto para orar. A gente pratica algumas coisas que a gente ouve, lê, né? Essa do celular eu aprendi com outra pessoa. Ele falou, eu fiz um propósito com Deus de orar 8 horas por dia. E na primeira 15 minutos ele orou para tudo que devia orar. Aí ele começou a lembrar de missionário que estava na África, não sei aonde, orou mais 15 minutos, não deu 1 hora ainda. E ele tinha que ficar 8 horas. Aí ele descobriu uma modalidade de oração, que ele se edificava e orava, também é alvo de um outro bate-papo nosso, um dia, o falar em línguas. O quanto isso te ajuda na oração. Mas a gente fala outro dia, tá bom? Vamos lá. Sem oração não dá, velho. Fale pro seu irmão, sem oração não dá, velho. Fica fazendo de conta aí. Tudo isso que eu estou falando, querido, é para a edificação da casa do Senhor. Que bom que eu não enxergo o relógio daqui lá, hein, pastor? Qualquer coisa dá um toque aí, tá bom? Perto de meia-noite, como nós combinamos, você me avisa. Vamos lá, meu querido. Última coisa que eu queria falar, na verdade são mais princípios, mas eu estou falando de 3 só hoje. Esse princípio também pega. Exemplo. Você, na casa de Deus, tem que ser exemplo. Fale para o seu irmão, você tem que ser exemplo, querido. Você tem que falar como o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Faça o que eu estou fazendo, que você vai para o céu. Fale para o seu irmão que está do seu lado. Faça o que eu estou fazendo, que você vai para o céu. Isso é responsabilidade, velho. Não tem como fugir disso, querido. Você é exemplo. E que, já que você é exemplo, seja um bom exemplo. Já que não dá para fugir disso, seja um bom exemplo. Um bom exemplo de cristão, velho.
Se você não está disposto a ser um exemplo para os novos na fé, se você não está disposto a ser um exemplo para a família da sua casa como cristão, reveja o seu conceito. Você não analisou a torre. Você não olhou direito o que tinha que fazer. O que eu estou falando para você hoje, querido, tudo é imperativo, não é escolha, viu, querido? Não é um acessório de automóvel, né? Quando a gente compra carro, a gente vai conforme o dinheiro dá, né? Se não der para comprar 1.5, compra 1.0. Se não dá para comprar com ar, compra sem ar mesmo. Se não der para comprar com vidro, compra sem vidro mesmo. Não tem problema. Vida cristã não é assim, velho. Não dá para comprar só uma parte. Ou é tudo ou nada. Então tudo que eu estou falando nessa noite é imperativo. Não dá para deixar na concessionária. Não dá para pôr depois. Depois eu coloco esse acessório. Eu já comprei carro sem algum acessório, querido. Vendi ele sem. Depois comprei outro sem também. Vendi sem também, porque não coloca. A sua vida com Deus, viu, lindão? E lindona de Deus. Tem que ter exemplo. Se você não dá exemplos de um bom cristão para as pessoas, tome cuidado. Fique atento, fique esperto. Você tem que bater no peito. Faça como eu, velhão, que tá certo. Me siga. Me segue que você vai para o caminho certo. Faça o que eu faço que você vai se dar bem. Faça o que eu estou fazendo porque você vai se dar bem nisso. Se você não está disposto a isso, velho, desculpa, hein, meu. Que cristão nós somos? Essa pregação de exemplo, eu gosto de usar o texto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O jugo tinha 3 necessidades de colocar no animal. Primeiro era dirigir o animal. E o segundo era compartilhar a carga. Ensinar os mais novos. Como é que você acha que o cara que não é cristão vai saber como é que serve a Deus? Como é que você acha que o ímpio vai saber como é que serve a Deus, meu amado? Lendo a Bíblia? Nem lê, nem você não lê às vezes. Como é que você acha que ele vai saber como é que serve a Deus? Olhando para a sua vida. Quem já ouviu aquela frase? Para ir na igreja igual fulano, eu não vou. Quem já ouviu essa frase? Sabe o que falta aí? O exemplo. Para ir na igreja, para ser igual fulano, eu não vou. Porque tem ímpio que dá mais exemplo acertado do que muito cristão na minha boca. Querido, ser exemplo para o seu irmão não é escolha. Mais uma vez eu digo, é mandamento de Deus. É ordem de Deus para você. Você tem que ser exemplo. Vamos lá. Vamos para Timóteo, porque Timóteo falou isso também. 3, 1 e 4. Falei para você não fechar Timóteo, né? Se fechou porque é teimoso. Vamos, meu querido. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospedeiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo das contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Aqui é testemunho, aqui é compartilhar a vida, aqui é você seguir como uma pessoa de exemplo para outra. Ser exemplo. É isso que você precisa ser, querido. Você já parou para analisar, meu amado? Eu posso me estender nesse ser exemplo com aquele texto, sal da terra e luz do mundo. Aquilo ali é ser exemplo.
Ninguém esconde uma cidade edificada sobre os montes. Ali também é imperativo, lindo. Não dá para ser cristão e não brilhar. Não dá para ser cristão e não ser bom exemplo. E o bom exemplo, sabe onde começa, querido? Será que começa no seu serviço? Será que começa na escola? Será que começa na igreja? Onde será que começa o bom exemplo? Dentro de casa. Começa dentro da sua casa. Os seus parentes precisam defender você quando alguém acusa você de ser um cristão meia boca. Quando alguém de fora fala, mas esse fulano é um cristão relaxado. É um cristão que não faz as coisas direito. É um cristão que nem é cristão. Os seus parentes precisam defender você. Será que eles estão dispostos a defender você ou vão queimar a mão? Qual é o seu conceito junto dos seus parentes com relação à sua vida com Deus? Como é que os seus parentes o veem como cristão? Porque o testemunho começa dentro de casa. O testemunho a ser modelo, ser exemplo, começa dentro de casa. Último texto que vamos ler nessa noite, querido. Só vou fazer uma piadinha aqui. Você tem mais um minuto só para mim? Quem tem mais um minuto? Levanta a mão quem tem mais um minutinho só. Soma aí, pastor. Eles que estão cedendo. Vai longe com esse negócio aqui, né? Vamos lá. Paulo, novamente, dando uma orientação para Timóteo, ele fala aqui, 1 Timóteo 4,12. Eu vou ler eu gosto da NVI nesse texto, ele está mais claro, mas pode ler na sua também. Ninguém despreze a tua mocidade. Paulo falando para Timóteo. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo, você é padrão. Sabe o que é padrão, querido? É modelo, é exemplo. Se você entrou no reino do Senhor e não está levando em conta esses princípios, querido, precisa rever muito rápido. Essa palavra parece que bate no meu peito com muita força. Timóteo, seja padrão. Seja padrão para os outros na fé. Seja padrão em amor. Seja um exemplo, seja um modelo, Timóteo. Será que esse conselho não serve para você, querido? Será que não serve para mim? Será que não serve para a nossa vida rever algumas coisas, querido? Deus te chamou para ser padrão, para ser modelo, para ser exemplo. E exemplo, querido, a gente dá. Bom ou ruim, o exemplo fica. Não tem como fugir dele. As pessoas seguirão o seu exemplo. E volto só a repetir mais uma coisa. Como é que o ímpio vai servir a Deus, querido? De que maneira o ímpio vai servir a Deus? Olhando para a sua vida. Como o novo que chega na fé vai servir a Deus? Olhando para a sua vida. Como o recém-convertido, o novo convertido vai saber o que ele tem que fazer dentro da casa do Senhor? Olhando para você. Às vezes o novo convertido que você traz na casa do Senhor, ele mesmo percebe, eu não posso seguir o exemplo desse meu irmão que me trouxe para cá, porque ele não vai na oração, ele não busca da palavra de Deus, ele não é um bom exemplo. Querido, até quanto você está disposto a ser um bom exemplo para as outras pessoas? Vida com Deus, querido, envolve muito mais do que você possa imaginar. Talvez você tenha ficado tocado com relação ao amor. Jesus vai mais longe, querido. Se você amar somente as pessoas que te amam, você não fez mais que a sua obrigação. Jesus vai além, querido. Ele fala para você amar o seu inimigo.
Ele fala para você ir atrás da pessoa que machucou o seu coração e abraçá-lo. Ele fala para você ir atrás da pessoa que te feriu e reconciliar com ele. O amor que Deus pede para você, ele vai além do que você imagina, querido. Você precisa amar o seu inimigo. Até quanto você está disposto a isso, querido? Qual a última vez que você fez uma ação para alguém se sentir melhor? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa para alguém, para esse alguém se sentir melhor? Porque amor é isso. Eu fazer alguma coisa para você se sentir melhor. Se eu não estou fazendo isso, querido, vamos dar uma olhadinha, como é que nós estamos levando a nossa vida com Deus. Eu não vim aqui para bater em ninguém, querido, de jeito nenhum, querido. Quem está perto de mim sabe que primeiro eu apanho disso. Primeiro eu corro, me corrigir de algumas coisas que Deus fala no meu coração. Eu sei o quanto isso é difícil para mim, algumas coisas, querido. Eu falo aqui porque muitas coisas eu já sofri para poder acertar na minha vida. Não que eu seja o santo de todas as histórias. Estou aqui só para tirar pedras. Não é essa a minha ideia, querido. Eu sei o quanto nós, como igreja, eu como pastor, preciso me envolver com esses princípios de Deus. O quanto eu tenho que buscar. O quanto eu luto muitas vezes, querido, para me manter nesse padrão que Deus tem pedido. Que o Senhor possa te usar, querido, para edificar a grande obra dele que tem prometido para nós. Que Deus possa contar com você, querido, para ganhar mais um. Eu vou citar uma frase aqui, ela não é bíblica, mas ela é de Francisco de Assis. Você tem que pregar em todo tempo, querido. Se possível, pregue em todo tempo. Se necessário, use palavras. Pregar todo tempo. Se necessário, você use palavras. Isso quer dizer, querido, o seu exemplo fala mais alto do que aquilo que você diz. As pessoas não seguem o que você fala. As pessoas seguem o seu exemplo. Querido, Deus está levantando um povo especial como você que está aqui nessa noite. Eu digo e repito, você não caiu de paraquedas nessa noite aqui. Deus quer contar com você para a edificação da obra dele nesses dias. Em nome do Senhor Jesus. Você tem jeito. Fale para o seu irmão, você tem jeito, senão Deus não trazia você hoje aqui. Deus quer contar com você. Amém? Digam glória ao Senhor Jesus. Deus é bom demais. Que o Senhor possa alegrar o seu coração muito mais em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus.